Você já olhou para o céu, viu as estrelas e se perguntou como é a vida delas lá em cima? Ou melhor, se elas têm um ciclo de vida, como existem milhares delas e já se passaram milhares de anos? Não se preocupe, pois você vai descobrir. Antes de tudo, já que a gente viu como a estrela nasce, a gente precisa saber como ela teoricamente morre. Há muito tempo, quando só observavam o céu noturno, os observadores acreditavam que estrelas surgiam espontaneamente no céu. Em alguns de seus relatos, chegavam a dizer que estrelas se destacavam entre os outros brilhantes. Mas como esse processo todo acontece? Estrelas são como bombas nucleares. Elas sempre estão passando por um processo chamado fusão nuclear, onde estão sempre fundindo núcleos de átomos, que é a forma que elas obtêm energia. Para que esse processo ocorra, é necessário que o núcleo da estrela esteja em temperatura e pressão extrema. A fusão nuclear de uma estrela acontece da seguinte maneira. Núcleos mais leves que contêm um próton, como o hidrogênio, se combinam primeiro, gerando núcleos mais pesados, como o hélio, que tem 2 prótons. E todo esse processo libera bastante energia, contribuindo para que mais núcleos atômicos se fundam. Como já foi explicado, para que a fusão nuclear de uma estrela aconteça, ela precisa estar em extremos níveis de pressão e temperatura. Mas como isso acontece? As estrelas são matéria acumulada em uma região do espaço. Elas são envolvidas por uma força gravitacional. Só que, devido a essa força gravitacional, toda a matéria da estrela é empurrada para o centro. E aí gera toda essa pressão e a temperatura. Você deve se perguntar, mas se toda a matéria está sendo empurrada para o centro, por que a estrela não vai encolhendo até o ponto de, desaparecer? Bom, ela pode, entre aspas, mas quando o núcleo da estrela chega a uma certa temperatura, de 10 a 15 milhões de graus Celsius, o núcleo começa a fazer uma força contrária à da força gravitacional, estabilizando a estrela. Só que, claro, esse processo não dura para sempre. Uma hora, ou a força gravitacional ou a força contrária do núcleo irá prevalecer, significando que a estrela está chegando ao fim de sua vida. Como já havíamos dito, quando a estrela chega a esse ponto de envelhecimento, seu combustível começa a acabar. Então, já que o núcleo da estrela exerce uma força contrária à força gravitacional, a estrela, devido à força gravitacional, literalmente encolhe um pouco. Só que a gravidade compacta tanto a matéria que, por consequência, gera mais pressão que inicia uma nova fase da estrela. Nessa fase, o núcleo da estrela consegue chegar ao ponto de combinar elementos mais pesados que são o lítio, o berílio e o carbono. Porém, existe um limite. Quando o estoque de carbono acaba, a gravidade não conseguirá gerar uma pressão interna o suficiente. Esse basicamente é o fim de uma estrela. Nesse ponto, a estrela se torna uma anã branca, onde ela não está no processo de fusão nuclear, sendo sustentada somente pela força repulsiva de átomos de carbono. Mas espera aí, então esse é o fim da estrela? Não, ainda não. Há 2 formas onde ela pode se tornar uma supernova. A primeira forma, a mais comum em alguns sistemas, é quando uma anã branca está acompanhada de uma estrela companheira. Como a anã branca não tem massa suficiente para conseguir fazer a fusão sozinha, ela aproveita para roubar a massa da outra estrela e aumentando a sua massa. Por consequência da força gravitacional, a pressão do núcleo da anã branca vai aumentando, e a pressão aumenta tanto ao ponto de onde seria possível fundir o carbono. Esse processo de fusão do carbono libera muita energia, tanta energia que a fusão prevalece sobre a gravidade e gera uma explosão gigantesca, ejetando todo o seu resto pelo vasto e infinito espaço. Essa é a supernova de tipo 1A. Já a segunda forma acontece quando seu combustível acaba e a gravidade começa a prevalecer sobre a força interna.
os átomos são comprimidos para cada vez mais perto e, como consequência, a estrela começa a entrar em colapso. O núcleo da estrela chega a ter tanta densidade que prótons e elétrons se combinam, formando nêutrons. Tudo que acaba sobrando depois é um amontoado de nêutrons, passando de uma anã branca para uma estrela de nêutrons. Mas e agora? Esse é o fim de uma estrela? Eu te digo que não. Do mesmo jeito que esse pode ser o fim de uma estrela, esse também pode ser o começo para novos planetas, estrelas e sistemas solares. Quando uma supernova explode, ela não só ejeta seus restos pelo espaço, ela ejeta uma grande quantidade de matéria, se junta e se torna uma nebulosa. Além de ejetar matéria, ela ejeta elementos que contribuem para a vida e que também são mais pesados que o ferro, como o ouro, a prata e a platina. Só pra gente refletir, o nosso Sol surgiu de uma nebulosa. A Terra e todos os planetas do nosso sistema solar surgiram de uma nebulosa. Nós passou a existir a partir de uma supernova. Toda vez que você se sentir insignificante, lembre-se que você já fez parte de uma etapa crucial para a vida do universo.